Oitavo episódio do CBcast aqui de Unai. Estou com a Camila Cavagnoli. A Camila é advogada, professora, pesquisadora, acadêmica de educação física e entusiasta do eixo esporte, nutrição, saúde mental. E ela vai falar sobre do bisturi ao supino após bariátrica. Esse é o tema, né, que ela vai falar. Seja muito bem-vinda, Camila, aqui conosco. Um bate-papo bacana. Boa noite, professor. Boa noite ao público aí. Muito obrigada. E, além de tudo, você é uma bariátrica apaixonada pelo processo. Apaixonada pelo processo. Primeira pergunta, professor. Como é que foi o processo de decisão por fazer a cirurgia bariátrica? O processo decisório é o mais difícil, né? O pontapé, o efetivamente decidir. Mas, assim, eu digo que eu tive N fatores que me levaram a optar pela cirurgia bariátrica como uma ferramenta para o emagrecimento, né? Mas eu tenho um ponto muito específico e prático que me fez realmente virar a chave, né? Eu vi uma eventual situação, eu tinha uns alunos que estavam apresentando, eu fui docente, né, durante muito tempo, e tinha uns alunos que estavam apresentando um trabalho, e uma dessas alunas da equipe ali, do grupo, resolveu filmar a apresentação dos colegas, né, fotografar a apresentação dos colegas, e aí eu estava sentada em uma carteira da sala, assim, assistindo a apresentação também, assim como os demais espectadores, e ela fotografou as colegas por trás, né? E aí depois, no grupo ali do WhatsApp, ela divulgou essa foto, né? E publicou ali a foto para os demais colegas, e aquilo ali, eu fui depois baixar a foto e olhei e falei, nossa, que interessante, tem uma pessoa aqui na foto com a mesma roupa que eu. Só que eu vi essa pessoa enorme, né? Uma pessoa bem obesa e, assim, por fora da cadeira, eu olhei e falei, mas peraí, não é uma pessoa, sou eu. E isso me deixou, assim, assustada naquele momento, né? Porque eu não me reconhecia. E, ao mesmo tempo, foi uma martelada, né? Foi uma martelada. Eu acho que foi, assim, o tapa que eu estava precisando mesmo naquele momento, porque, assim, foi um choque de realidade, né? Então, a gente vai se acostumando, né, com a nossa forma física, com os nossos defeitos também, digo no sentido psíquico, né? Enfim, no geral, a gente vai se conformando com a pessoa que a gente está se transformando. E aí aquilo vai te levando, né, por caminhos ali que às vezes você se perde, você não se reconhece. E aí eu tomei um choque mesmo e eu falei, não, eu preciso resolver essa questão muito pontual da minha vida, que era a minha relação com a comida. As pessoas têm muito ainda receio, porque a cirurgia bariátrica ela é razoavelmente recente aqui no Brasil. Apesar dos estudos virem desde a década de 60, aqui no Brasil mesmo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica ela começou formalmente mesmo em 1998. Apenas em 2011, se eu não me engano, que a ANS, né, incorporou essa técnica. Como é que foi a escolha do tipo de cirurgia? Porque nós temos várias espécies, né, de cirurgias, de técnicas, né, que são aplicadas hoje, duas mais utilizadas aí que a gente cita, mais simples, né, e teoricamente mais simples, porque cirurgia não existe, cirurgia simples, né? Mas é que a gente busca menos invasão. Exatamente. Assim, as técnicas que são comumente usadas, pelo menos do meu conhecimento, a técnica sleeve, né, que é a redução do estômago em si, né, e a técnica bypass gástrico, que foi a que eu fiz, né, que foi a técnica que foi indicada pelo meu cirurgião para o meu caso especificamente, né. Então eu era uma paciente que eu apresentava muito refluxo gastroesofágico, então eu tinha dificuldade para dormir, aquilo me incomodava muito, tudo que eu comia acabava me atrapalhando bastante. Eu tinha a doença do refluxo e tinha uma hérnia, né, no esôfago. E aí isso acabava provocando esse mal-estar. E aí a técnica do bypass é a técnica que é recomendada para sanar esse tipo de... Já foi por vídeo a sua cirurgia? Por vídeo laparoscópico. Então, 5 furinhos ali, né, no abdômen, na região abdominal, enche a cavidade abdominal com gás, né?
e aí o médico consegue fazer a cirurgia, operar. Só resumindo, né, para todos entenderem e acompanhar aí, são basicamente duas técnicas básicas que nós temos aqui no Brasil, as principais. Tem mais, só que as principais, bypass e sleeve. E o vídeo, a laparotomia, videolaparotomia, ela é uma forma de realizar as técnicas. Isso, né? A videolaparoscopia, só não, né? Você não tem que abrir o paciente para fazer. Não, você faz por pequenos furos. Por né? isso que ela é considerada uma cirurgia minimamente invasiva, né? Porque ela realmente, através desses 5, alguns médicos utilizam técnicas com 6 furos, né? Pequenininhos aí. Então é possível fazer a redução ali. Eu percebi, professora, você também na época trabalhava junto ali, a gente estava sempre no meio acadêmico, né? E depois, né, do pós-operatório, no pós-cirúrgico, eu vi que você rapidamente já começou a fazer exercícios e começou a ganhar um formato, né, e de saúde diferenciado com muita rapidez. Quanto tempo depois da cirurgia, nesse processo pós-recuperatório, né, de recuperação, né, pós-recuperatório, não, de recuperação, você conseguiu já fazer exercícios mais pesados, né, com a corrida, pesos na academia? A cirurgia bariátrica, a indicação dela, né, no meu caso específico, eu me recordo que eu operei ao meio-dia, né, entrei para o centro cirúrgico meio-dia de um dia, que foi no dia 3 de janeiro de 2024, ano passado, que eu operei, e às 3 e pouquinho da tarde eu já estava no quarto. E a indicação do médico, né, a orientação do meu cirurgião olha, assim que você conseguir, você já vai se levantar, fazer uma leve caminhada pelos corredores para ajudar a liberar o gás. O pós-operatório envolve muita dor, muita né? Dor. Imagina. Então, assim, essa parte específica da atividade física, da recomendação de atividade física, a proposta médica já era que com 15 dias eu fizesse caminhadas leves, né, com uma distância um pouco maior, e com 30 dias eu já estava liberada para frequentar a academia. Especificamente, o bariátrico, a indicação da atividade física recomendada para ele é a musculação. Sim. Porque nesse processo de desabsorção, né, então a gente tem uma perda de peso excessivamente rápida. Uma intervenção, vou fazer uma pequena intervenção aqui, porque as pessoas pensam, professor, que o pós-bariátrico ele se regula mais na questão da dieta, mas não é só a dieta, tem que ter o acompanhamento de exercício físico também, e como você está dizendo, principalmente musculação. Exatamente. Qual é o motivo específico, né, da necessidade da musculação ou de algum exercício de força, né? Por que dessa recomendação? Porque o emagrecimento acelerado, né, provocado efetivamente pela cirurgia, pela dieta, né, restritiva, acaba provocando uma perda de massa magra, que a gente fala, né, a massa muscular, né? Então, a musculação ela visa justamente preservar essa massa magra, porque senão o paciente ele vai realmente entrar num estado assim de deficiência, além de nutricional, né, uma sarcopenia, né, uma perda excessiva de massa magra, ele pode aí ficar debilitado, né, enfim, a saúde dele não vai ser... um olho no peixe, outro no gato, é dieta e musculação, né, professor? Até para evitar o que vocês chamaram, a gente vinha conversando agora, o reganho, né, porque existem pessoas que a gente conhece, que fez a cirurgia e depois está retomando o peso, né? Então tem que ter medidas muito cuidadosas, né, com um acompanhamento de nutricionista antes da cirurgia, né, após a cirurgia e principalmente após. Exato. Na verdade, assim, não se trata só da nutrição, né? Nós estamos falando de um eixo que realmente vai além da questão nutricional, né? Nós estamos falando de uma equipe multidisciplinar, da retomada sempre, né, contínua, de acompanhamento com o cirurgião, né, com a área de nutrição, com a área de psicologia, né, que é uma das áreas que eu acredito assim, que tem maior... influência no sucesso da bariátrica, né, no sucesso do processo do bariátrico, né, a área mental, de saúde mental, e é claro que aliado tudo isso aí à atividade física, que vai ser, claro, né, um dos pilares também para evitar, né, o reganho de peso, que o reganho dentro desse período de 1 ano a 1 ano e meio, que você tem ali a eficácia
plena da cirurgia, né? E ela vai atuar na questão metabólica, né? Enfim, regular a produção hormonal, né? Enfim. Dentro desse período, você tem uma chance, a janela de oportunidade que o bariátrico tem de mudar efetivamente, né, o seu estilo de vida, a alimentação, agregar isso aí, né, a atividades físicas que sejam prazerosas, que sejam agradáveis a ele, né, enfim. Eu acho que esse é o momento que a pessoa tem para dar o start da mudança de vida dela. Né? Então, depois disso, provavelmente, ele não vai mais ter reganho, porque ele vai ser uma pessoa habituada às práticas. E para evitar isso, obviamente, tem que ter uma programação que vai ser gradativa, né? Você disse que em 30 dias você já começou a fazer exercício, alguns. Claro que tudo Sim, bem moderado, né? Muito devagar no começo. E depois, assim, depois que conseguiu recuperar totalmente, deixou de ter dores e tudo, como é que foi a sua jornada fitness a partir desse momento que você já estava liberada para pegar exercícios mais pesados? Quantas horas você faz por dia? Quais são os exercícios principais que você faz? Você, como um estudante de educação física, sempre na sua inquietação ali, professor de direito, com mestrado e tudo, pesquisadora, e agora para a área de educação física. Muito bacana isso. E obviamente, você vai ter oportunidade de falar aqui como você atua, né? Quantas horas por dia, quais são os principais exercícios para a gente ter essa... Na verdade, você tocou num ponto que é muito interessante, né? Se falar. E eu ouço isso e a gente conversa isso, inclusive, na terapia, eu com a minha psicóloga, né? Bariátrico, ele é uma pessoa que vivenciou, né, uma compulsão alimentar, bem provável, né? Porque deve ter chegado à obesidade certamente por questões de compulsão, por questões de desalinhamento ali, né? Com a questão da comida, a relação dele com a comida e tudo mais. E aí a gente discute muito isso, né? Dizem que você não cura uma compulsão, né? Você transfere ela para uma outra área. Né? Então, muita gente fala isso. Será que você não ficou compulsivo com atividade física? Ou será que o fulano não ficou compulsivo com compras? Compulsivo com bebida alcoólica, né? Muito comum também o bariátrico depois acabar adotando hábitos não tão saudáveis também, né? Enfim. E aí, hoje eu percebo que não, né? Que a minha relação hoje com a atividade física é uma relação muito mais de benefícios em relação ao que eu nunca vivenciei antes, mas que eu já havia experimentado, porque eu sempre fui adepta da atividade física, eu sempre frequentei academias, né? Mas eu era aquela, começava e aí por um motivo ou outro eu parava. Então, assim, o meu mindset mudou a partir do momento em que eu comecei a colocar a atividade física como uma prioridade. Sim. Então, antes eu regulava a minha agenda em função de tudo, em função do trabalho, em função da família, em função do que eu vou fazer de almoço hoje, do que eu tenho que estudar, do que eu tenho que ler, e hoje não. Hoje a minha agenda é em função do meu momento de atividade física. Então, primeiro eu vou fazer atividade física. Qual é o horário que eu vou para academia? Eu vou às 5 da manhã, volto de lá às 6h30, 7 horas. Mais ou menos esse é o tempo que eu permaneço ali dentro. 1h30. 1h30, mais ou menos, por dia. Mais cardio, mais atividade mais pesada, com peso? Eu faço musculação efetivamente nesse horário de 1h30 mais ou menos, né? Eu faço musculação com os intervalos ali. E aí depois o cardio, agora sou atleta de corrida também, né? Eu me intitulo atleta porque realmente eu adotei como um hábito, né? Então eu corro 3 vezes por semana, geralmente, e já estou ali aumentando 10 quilômetros, 12 quilômetros. E aí fiz um combinado comigo, né? Que a cada mês de cirurgia completada eu vou correr 1 quilômetro a mais. Vai aumentando. Então eu tô indo aí para os 15 quilômetros, né? Eu vou fazer agora no mês de abril. E aí, assim, eu faço isso. 1h30 de musculação, faço esse cardio 3 vezes por semana. Às vezes eu pedalo também, alguma coisinha assim. Mas é mais focado nisso. O cardio eu geralmente faço entre meia hora, 40 minutos, mais ou menos, né? O tempo assim, a não ser que eu faça um treino mais longo de corrida. Você deu uma pausa
por enquanto, na área acadêmica, no mundo acadêmico, da docência, docência do ensino superior. Você pensa em retomar essas atividades, principalmente na área de pesquisa, já que aí tem um campo muito grande, né, dentro da educação física, para você fazer um trabalho de pesquisa com os pós-bariátricos, né, estimulando isso? Existe essa possibilidade? Então, aos 40 anos, né, eu acabei de completar 40 anos, eu decidi fazer algumas mudanças, né? Então, a bariátrica também abriu muito minha cabeça nesse sentido, né? De que ainda há tempo para fazer muita coisa. E aí eu me interessei muito pela área da educação física, justamente pela questão pessoal mesmo. Eu queria saber se aquele exercício estava correto, se a execução de um exercício específico de uma forma ou de outra poderia me trazer um benefício maior, enfim. E faz toda a diferença, né? Assim, A gente tenta fazer algumas coisas sem o acompanhamento, sem o estudo adequado, a gente acaba tendo lesões, desanima, né? Não tem eficácia, porque se você não souber a sequência correta, a forma correta, não adianta. Então tem que ter um acompanhamento, né, professor? Tem que ter um estudo. Uma orientação inicial, eu tenho lá, né, o profissional que faz prescreve o meu treinamento, né? Tem também, ao mesmo tempo, o profissional que também faz meu plano nutricional, tem informação nas duas áreas. Maravilha. Mas eu queria aprender também. Sim. Né? Então, assim... A transferência de tecnologia. Exato. Eu adoro isso. E até mesmo para eu evitar justamente isso, porque eu pensava sempre assim, como é que eu vou manter o meu compromisso de estar sempre aqui fazendo atividade física, né? Porque eu sei que a cirurgia ela é uma ferramenta muito valiosa, inclusive, né, para a perda de peso, para o controle, né, da obesidade, mas ela não é a única coisa que vai fazer o milagre acontecer. Quais foram os principais desafios que você enfrentou após a cirurgia? Como você superou-os? Alguns exemplos você já deu aí de como superá-los, né? Mas se tiver o foco no desafio mesmo, um problema que te deixava chateada no começo, tudo, teve alguma que você possa destacar? Eu digo assim, a gente tem aqueles pormenores ali do procedimento cirúrgico em si, né, da recuperação, do pós-operatório, que é algo assim muito... tem alguns incômodos, é muito restritivo, Sim. né? Sim. E aí você tem a dieta líquida, a fase da dieta pastosa, depois ela vai virando uma dieta um pouco mais branda, você começa a reintroduzir alguns alimentos, né? Mais consistentes. E aí você tem ali que ter um jogo de cintura para controlar, que é aquele jargão que utilizam, né? Que você opera o estômago e não a cabeça, isso é totalmente verdadeiro. Certo. Né? Então a gente precisa... porque aí vão faltar vitaminas, né? Naturalmente, porque como você reduziu o estômago, reduziu ele toda a capacidade absortiva do estômago, o processo digestivo, você não consegue mais comer aquilo que você comia antes, e vão faltar vitaminas como B12, D, né? Vitaminas que precisam ser repostas. Repostas. Então, assim, eu tenho ali a reposição de vitaminas, né? Frequente, faço uso delas ali conforme a indicação, né? Do nutricionista, do próprio cirurgião, e a gente vai fazendo esse controle trimestral, né? Fazendo esses exames aí com constância. Mas eu posso dizer, assim, que o meu maior desafio mesmo ainda está acontecendo. Sim. Eu estou com 15 meses de cirurgia, completa agora dia 3, 15 meses. E eu tive uma fase assim, que eu tive muita dificuldade de me reconhecer. Sim. Né? E isso também é algo que, psicologicamente, né, há muitos estudos nesse sentido, que é a chamada distorção de imagem. Né? Então, você sair de um extra G, né, para vestir um M, chegar numa loja, né, tem que procurar uma roupa, às vezes você nem encontra aquela roupa, você acha que está na seção errada, porque fala, como que essa roupa vai me servir? Né, isso acontece muito. E aí, eu tive um pouco de dificuldade, ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com a abordagem das pessoas, né? As pessoas às vezes chegam assim, nossa, parabéns, o seu corpo tá ótimo e tal. E aí, assim, você não consegue nem, ainda não sabe nem como lidar com aquilo, né? Porque é algo tão diferente do que você, enfim, né, estava acostumado a ver, né? Então, essas questões, assim, ainda são questões que eu estou trabalhando, né? Que eu ainda estou aprendendo, né? Engatinhando. Como a relação com a comida mudou
desde a cirurgia? Mudou muito em relação à importância nutricional dos alimentos, para mim, né? Então, eu tinha muito, assim, uma sobrecarga, às vezes, de alimentos que não tinham uma equivalência nutricional que fosse importante, né? E aí acabava Você comendo começou a estudar besteira. também para saber o que que é razoável, o que que é adequado. Comecei a estudar muito, comecei a compreender, inclusive, se eu como, por exemplo, um macronutriente do tipo carboidrato, né? E aí eu vou para um treino, por exemplo, de força, que ele vai. Açúcares hoje você cortou na sua vida. Eu não cortei. Certo. Eu não restringo nada assim a ponto de falar assim, eu não vou consumir o açúcar de mesa, refinado, por exemplo. Não. Se eu vou a um evento, se eu vou a uma reunião, alguma coisa social, tem um alimento ali que foi preparado. Bacana isso. Eu faço o consumo dele moderadamente, de forma equilibrada. Não ficou nada excessivo, né? É possível equilibrar. É possível. Você vai numa pesquisa, por exemplo, na casa de alguém, ele oferece um café que ele está com açúcar. Sim, você vai tomar, só reduz a quantidade, né? Eu vou tomar tranquilamente. Eu não tomo refrigerante, mas o refrigerante eu efetivamente cortei. E assim, não tomo porque sinto que não necessito dele, né? Mas o açúcar realmente ele é algo dispensável na nossa vida, porque o próprio carboidrato ele se transforma em açúcares, né? Então, enfim, eu conheço gente que falou, por exemplo, que parou de tomar café com açúcar, simplesmente por esse ato, depois de um mês, emagreceu ali quase 10 quilos. Sim. Eu tomava café o dia todo. E nós mineiros aqui, a gente gosta do café. Então, é o café o dia todo. Então, ele tirou o açúcar do café e emagreceu. Eu não tomo café, então... Pronto, não tem esse problema, né? Eu tomo assim, vou numa reunião, alguma coisa, só tá servindo café, eu tomo um cafezinho ali, mas pra tomar habitualmente, todos os dias, igual eu colocava... Eu antes colocava uma garrafa de café perto de mim, rapidinho, até que tava com ela. Então, hoje eu já não faço o consumo do café assim. Eu prefiro tomar um whey, com alguma coisa que tenha um valor maior calórico em relação a proteínas, né? Porque eu preciso bater meta de proteína, de carboidrato diário, porque senão eu fico deficiente disso. Né? Isso vai automaticamente influenciar na perda de massa magra e tudo mais. Né? Então, assim, a musculação, o que eu conquistei até agora, eu não posso dizer. Muita gente fala para mim assim, Camila, você é uma bariátrica fora da curva. A sua régua é muito alta para nós, mas não tem nada disso. Eu falo assim, se eu conseguir, gente, qualquer um consegue também. Né? Então, assim, nós estamos falando de realmente equilíbrio. Eu particularmente, eu não restringo demais, porque eu já vivi muita restrição alimentar. Então, eu fazia dieta no carbo, fazia jejum intermitente, ficava sempre... Em resumo, não adianta, né, professor? Tinha que fazer cirurgia mesmo. Ela pode até ser uma... Pode mas até bem ser difícil para outras pessoas, mas eu já tive... assim, ocasiões em que eu perdi 30 quilos com dieta, depois eu reganhei 36, 33, 34. Não posso dizer também que a cirurgia bariátrica foi a solução definitiva para o meu problema, porque a obesidade ela é crônica, ela é multifatorial. Pode, às vezes, mais para frente acontecer um reganho, né? Que às vezes é até natural também. Que aconteça um equilíbrio disso, mas a gente vai... E o reganho seja pequeno, né? E que seja controlado com então, o exercício físico não é só para manter peso ou reduzir peso, ele vai muito além disso, né? Mas muito além, não tem nem como a gente colocar. Sono, né? Equilíbrio mental. Eu acho que a manutenção de peso e emagrecimento é um bônus que vem com tudo aqui que você consegue com a atividade física. Gente, longevidade, qualidade de vida, o sono melhor, a relação com as pessoas, o humor, tudo isso muda. Maravilha. O papo tá muito bom, mas infelizmente, professora, o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou aproveitar a oportunidade para te convidar de antemão, deixar aqui a casa aberta, o espaço aberto. Quando tiver algum artigo científico, algum trabalho de pesquisa ou um tema relevante que você queira aqui trazer para nós, estaremos aqui à disposição para a gente trocar uma ideia, discutir e passar informação de qualidade para o nosso espectador. Obrigado, viu, Gabi? Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Queria, antes de encerrarmos, deixar aqui uma lembrança que eu trouxe para o senhor de um livro que me ajudou muito no meu processo de decisão aí sobre a bariátrica, que fala um pouco da nossa vida consciente, né? Muito bom. E vou deixar para o senhor Muito obrigado.
O mecanismo da vida consciente, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Está na linha filosófica e acho Maravilha. que vai ajudar. Com certeza vai ajudar. Muito aí também Muito bom. em várias áreas. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer. Até mais.